Cara, em 2003 estreava nas manhãs da Rede Globo um desenho que eu gostava muito de assistir. O nome dele era Danny Phantom e o Danny Phantom era um garoto fantasma. O mais maluco disso tudo é que ele ganhou seus poderes numa máquina criada pelos seus próprios pais. Essa máquina era um portal que ligava o mundo humano ao mundo dos fantasmas. O problema é que, além de inventores, os seus pais eram também caça-fantasmas, ou seja, o Danny vivia numa família de caça-fantasmas tendo poderes fantasmas. Como se já não bastasse isso, um pequeno detalhe deixava tudo ainda mais interessante. Esse portal ficava o tempo todo aberto, já que seus pais criaram esse portal e não sabem realmente como ele funciona e se funciona. Agora, toda vez que um vilão aparece, Danny, ao lado de seus amigos Tucker e Sam, tem a função de mandar esses espectros de volta para o mundo fantasma. O Danny Phantom é um garoto de 14 anos, ou seja, ele ainda está na escola, e ao lado de seus amigos Tucker e Sam, eles formam o trio de nerds da escola. E tudo que você já viu numa série teen americana, essas bem clichês, você vai ver aqui. O valentão, as garotas que esnobam os garotos nerds, tudo que você já viu numa série teen americana, você vai ver aqui. E se você comparar esse desenho com o Espetacular Homem-Aranha, um desenho que veio depois do Danny Phantom, você vai ver muitas semelhanças. O próprio fato do Danny ficar indeciso entre 3 garotas, sendo uma delas a sua melhor amiga, reflete muito o que acontece lá com Peter Parker e sua melhor amiga Gwen Stacy, que é o seu interesse amoroso, e aqui a Sam vai ser pro Danny o que a Gwen é pro Peter Parker. Outra semelhança também é o valentão da escola, né, que vai atormentar o Danny Phantom, assim como Peter Parker tem o Flash, o Danny Phantom também vai ter o seu valentão, que vai ali te perturbar e ele não vai poder fazer nada, porque se ele fizer isso, ele vai deixar na cara ali que tem superpoderes, né? Tá bom, vamos falar agora de como o Danny enfrentava esses fantasmas e como os seus amigos Tucker e Sam, sendo meros humanos, ajudavam o Danny nessas batalhas. A verdade é que vai entrar as invenções de seus pais, que eram caça-fantasmas, mas ao mesmo tempo eram inventores geniais, ao mesmo tempo que eram abobados. Porque eles faziam as armas e não sabiam como elas funcionavam e se funcionavam. É aí que o Danny se beneficiava, porque como ele é um fantasma, todas as invenções funcionavam justamente no Danny. E aí seus pais ficavam se perguntando, uai, o que tá acontecendo? Só pode estar com defeito essa invenção. E aí o Danny pegava essa invenção para ele e usava contra os seus inimigos. Outro detalhe também é que o Tucker era um nerd da tecnologia, ou seja, ele manjava muito de todas as tecnologias, e esse detalhe fazia com que eles usassem com perfeição, com maestria, cada invenção criada pela família Phantom. Falando do Tucker, tem um vilão que no primeiro episódio que ele aparece, o nome dele é Caveira e ele usa uma armadura, né, bem tecnológica. E se eu não me engano, ele é meio que um caçador de fantasma e durante toda a série ele caça o Danny. Só que no primeiro episódio que ele aparece, o Tucker, com sua tecnologia, invade, hackeia a armadura desse vilão e toda vez que ele aparece é o Tucker que manda ele de volta para a Zona Fantasma. Vamos falar agora do principal vilão do Danny Phantom, ou melhor, do principal vilão da série. Vlad Masters ou Vlad Plasmius. Esse vilão tem os mesmos poderes e as mesmas origens do Danny Phantom. Acontece que no passado, Vlad estudou ao lado de Jack e Mad, os pais de Danny. Naquela época, Jack já era fissurado em capturar fantasmas e foi nessa época que ele criou seu primeiro portal fantasma. O problema é que quando foram testar isso, o mais prejudicado nisso tudo foi o Vlad, que acabou contraindo uma doença que deixou seu rosto desfigurado. Eles não sabiam naquela época, mas o Vlad, além de acontecer essa bizarrice com ele ganhou poderes fantasmas, sendo agora metade humano e metade fantasma. Anos se passaram e Jack e Mad se casaram, enquanto o Vlad ficou bilionário usando seus poderes para se beneficiar. Ele tinha tudo menos o seu grande amor, que se casou com o seu amigo do passado. Ele guardou todos esses anos um rancor tremendo sobre o seu antigo amigo. Vlad retorna finalmente para se vingar, mas acaba tendo seus planos frustrados quando descobre que Jack tem um filho com os seus mesmos poderes, que simplesmente frustra os seus planos. Cara, é muito engraçada a relação do pai do Danny com o Vlad, porque os pais do Danny são meio abobados e o pai dele é mais ainda. E aí quando o Vlad aparece, ele acha que o Vlad é o melhor amigo dele, simplesmente porque o Vlad, no seu plano de vingança, ele convida todos os amigos de faculdade e, claro, chama o pai do Danny porque ele queria se vingar.
Só que como o pai do Danny não sabe disso, ele acha que o Vlad é o melhor amigo dele. Chega no momento da série, que se eu não me engano é na segunda temporada, que o Vlad se candidata, aí tenta ser prefeito, e o pai do Danny vai lá e fica fazendo campanha pro Vlad. É muito legal essa relação, porque o pai do Danny ele é meio bobão. That's my Vladdy, breathing life and taking names. Depois dessa saga do Vlad, que o Danny Phantom frustra os seus planos, a série abre a oportunidade de 3 personagens femininas se destacarem, ter ali o seu destaque, né? A primeira delas é a irmã do Danny, que acaba descobrindo que o Danny Phantom é um fantasma quando uma vilã chamada Spectra aparece. Essa vilã, ela se disfarça de psicóloga e suga a vitalidade dos jovens da escola para se manter cada vez mais jovem. É nesse ponto que o Danny acaba indo parar na sala dessa vilã sem saber que ela é uma fantasma. O engraçado é que mesmo com seus poderes, que pra quem não lembra da série, o Danny quando aparece um fantasma ele meio que solta um hálito pela boca. Só que ele solta esse hálito pela boca quando está perto da Spectra, que é essa vilã, só que como a sala dela é muito gelada, é muito fria, fica um ambiente muito frio, ele acha que é por causa do frio, ele demora a descobrir que ela é uma vilã. Aí quando ele descobre que ela é uma vilã, ele vai tentar deter ela, ele se transforma no garoto fantasma, e aí sua irmã acaba vendo que ele se transformou num fantasma. É legal porque a irmã do Danny ela era meio cética em relação a fantasmas, a existência de fantasmas, mas aí ela vai ter sua prova definitiva justamente com seu irmão. O mais louco disso tudo é que ela guarda segredo até do Danny. Ela guarda esse segredo por um tempo e aí ela vai revelar só no episódio especial que a gente já vai falar já já. A segunda personagem é a Valerie, uma estudante do colégio onde o Danny estuda. O Danny vai acabar se apaixonando por ela, mas antes disso, o Danny acaba destruindo várias e várias vezes o laboratório onde o pai dessa garota trabalhava, e por conta do Danny, ele acaba ficando desempregado. A Valerie toma um rancor enorme do Danny, e aí ela passa a caçar o Danny. O Vlad que dá todo o equipamento para ela virar uma caça-fantasma, e ela vai continuar essa profissão até o futuro, e a gente vai ver ela também no episódio especial. Ela não descobre que o Danny é um fantasma, mas o Danny descobre que é a Valerie que tá por trás daquela caçadora implacável. Uau! A terceira personagem não poderia ser outra senão a melhor amiga do Danny, a Sam. Ela vai ter o seu destaque quando uma vilã chamada Amber McLean, uma fantasma que controla a mente de todos os cidadãos da cidade com sua música. Mas por incrível que pareça, só o Danny e a Sam não são atingidos por essas músicas, e acaba que como os dois estão ali juntos sozinhos, eles começam a desenvolver ali sua relação, porque até então não tinha nada demais. Era só alguns ciúmes da Sam, o Danny também não demonstrava muito que gostava dela, mas aqui ficou claro que eles eram um casal na série. Eu achei bem legal esse episódio, porque esse episódio traz de vez que os dois vão ser um casal na série. Danny, that was awesome! Vamos agora para a segunda temporada, porque agora vamos falar desse episódio especial que eu tanto falei ao longo do vídeo. Nesse episódio traz um futuro apocalíptico e um Danny do mal. Tudo começou com um motivo banal. O Danny Phantom e toda a sua turma precisam fazer uma prova muito importante. Ele acaba tendo acesso ao gabarito dessa prova, e aí o Danny vai lá e consegue o gabarito dessa prova e ele acaba colando. O professor que desconfia, ele vai até uma lanchonete e ele vai e revela para os seus pais. Só que essa lanchonete, com todos da família e os amigos do Danny, ela acaba explodindo e os pais do Danny acabam indo a... Todo mundo sabe o que eu vou dizer agora, né? A dor do Danny ela é tão grande que ele vai até o Vlad e pede ele para tirar a sua parte humana para que ele não sinta aquela dor. Quando o Vlad tira sua parte humana, o que sobra é só sua parte fantasma, ou seja, sua parte maligna. É nesse momento que os observadores, eles vão ir até o mestre do tempo, e aí eles vão incumbir ele de voltar no passado, e aí o Clockwork ele tem a missão de parar o Danny antes que isso aconteça. Eles lutam e o Danny acaba indo parar, ele vai parar ali no futuro, e é aí que ele dá de cara com o seu eu do mal. Nisso, o Danny do mal, ele vê que alguma coisa tá acontecendo ali, que alguém tá tentando impedir que aqueles eventos aconteça e que ele venha a existir. Aí ele assume
assume a identidade do Danny, ele assume o lugar do Danny Phantom e volta pro passado para que tudo aconteça de novo. Nesse momento, que é uma coisa muito importante acontece, porque o Danny ele acaba indo parar ali na Zona Fantasma, e como os vilões do futuro são mais evoluídos, e todos esses vilões se juntam para se vingar do Danny, porque eles não sabem que o Danny Phantom não é aquele Danny Phantom do mal. Eles juntam ali para lutar contra o Danny, e o Danny acaba tendo uma evolução muito rápida por conta disso, por ter que enfrentar aqueles vilões, e ele alcança um poder que ele não tinha, um poder que ele só alcançaria no futuro, e isso vai ajudar ele a deter o seu inimigo. Ele acaba conseguindo voltar para o presente, ele derrota seu inimigo, mas a lanchonete ela acaba explodindo. É aí então que o mestre do tempo, Clockwork, ele entra no meio da confusão, para o tempo e salva a família do Danny, dando a ele uma nova chance. O Vlad ainda vai ter o seu destaque nessa segunda temporada, quando ele começa a criar clones para bater de frente com o Danny. Ele cria clones do próprio Danny Phantom e acaba dando origem a uma nova personagem, a Danny Phantom, que aparece fingindo ser a prima do Danny. E eu não sei como é que o Danny acredita que a garota é prima dele só porque ela tem os mesmos poderes, uma vez que o poder do Danny não tem nada a ver com genética. Isso pra mim é uma coisa que não faz muito sentido na série, mas enfim, o Danny acaba acreditando, só que essa garota, ela descobre que ela é um clone perfeito do Vlad, e aí ela acaba se voltando contra o Vlad, luta ao lado do Danny, frustra ali os planos do Vlad e segue o seu próprio caminho. Na terceira temporada, as ambições de Vlad se tornam políticas. Ele manipula a população e consegue se eleger prefeito de Emmett Park, preparando o terreno para o seu golpe final no especial de encerramento da série O Planeta Fantasma. No grande finale, um asteroide feito de ectorânio entra em rota de colisão com a Terra. Sabendo que os fantasmas não podem tocar no material sem sofrer danos terríveis, Vlad joga sua última cartada, revela sua identidade secreta ao mundo e promete salvar a humanidade em troca de poder absoluto. Ele assume o governo, mas fracassa miseravelmente a tentar mover o asteroide, sendo humilhado e exilado no espaço. E é aqui que a tecnologia e a evolução narrativa se unem perfeitamente. Para salvar o mundo, Danny arquiteta um plano genial. Ele viaja à Zona Fantasma e convence todos os seus antigos inimigos a se unirem por uma causa maior. Sob a liderança do herói, o exército de fantasmas combina suas energias para tornar o planeta Terra completamente intangível, fazendo o asteroide passar direto por ele. Diante do maior feito da história da humanidade, Jack e Mad não reagem com armas ou caça, mas com um orgulho profundo e absoluto do filho. Esse final aqui fica mais legal ainda, porque aqui o Danny mostra que ele conhece bem as prioridades, porque enquanto o mundo está erguendo estátuas para ele em todas as capitais, inclusive na sua cidade, ele vai para um lugar mais tranquilo com sua namorada, porque agora parece que eles assumem um relacionamento, e eles estão ali batendo um papo de boa e depois sai voando. E essa série pra mim tem um final perfeito, porque ela começa de uma maneira legal e finaliza de maneira muito bacana também, com seus pais descobrindo que ele é um garoto fantasma e com ele entendendo que ele gosta de verdade da Sam, por mais que eles sejam amigos, ele também gosta dela de outro jeito, ele entende isso. É legal esse final. Vamos falar agora de bastidores, porque com o sucesso dos Padrinhos Mágicos, o criador do desenho Burt Hershman teve carta branca da Nickelodeon para criar um novo desenho. Ele pensou então em fazer um trio de crianças normais que caçavam fantasmas. Só que aí ele parou, pensou e falou: existe um desenho com essa temática, que tem inclusive tem um cachorro, se eu não me engano o nome é Scooby-Doo. Foi aí que ele desistiu dessa ideia e teve estalo. Por que então eu não faço um garoto que tem poderes fantasmas? Ou melhor, um garoto que é metade fantasma e metade humano. E aí vem aquela loucura na cabeça dele de fazer assim, um garoto com poderes fantasmas numa família de caça-fantasmas que ganha seus poderes na invenção de seus próprios pais. E essa invenção é um portal que liga o mundo humano ao mundo dos fantasmas. E aí esse portal vai ficar sempre aberto e o Danny Phantom vai ter que combater esses fantasmas que passam da Zona Fantasma para o mundo dos humanos. Que loucura! Na minha cabeça foi assim que ele pensou. Se você curtiu essa viagem nostálgica, te peço para se inscrever no canal. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Não deixe de deixar o like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que ama desenhos e que cresceu assistindo desenhos nos anos 2000, assim como eu.
Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.